Diz assim: e eles lhes disseram: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem, levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. Pode estar sentado, senta com cuidado para você não se desligar, que toda a atenção agora será pouca. Eu preciso explicar para depois aplicar o que significa esse texto que eu acabei de ler. Jesus está dizendo: eis que quando entrardes na cidade, a cidade aqui de Jerusalém, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Não era comum um homem carregando um cântaro de água. E ele então diz: segue esse homem até a casa em que ele entrar. Marquinhos, qual é o contexto dessa história? Agora eu posso dar o contexto. Época de Páscoa, a cidade de Jerusalém está em festa. E Jesus vai preparar a ceia de Páscoa, e depois vai ter aquela ceia que a gente participa. Mas ele vai preparar a ceia de Páscoa. E os discípulos, na verdade, vão preparar o lugar. E eles não sabem qual vai ser o local. E eles querem que Jesus diga para eles aonde vai ser o local. Na Bíblia, quando fala de endereço, tem algumas curiosidades. Por exemplo, quando o Saulo, que também a gente conhece por Paulo, se converte, ele vai para a casa de um homem. E aí Deus fala para Ananias: Ananias, vai até Saulo. E Jesus dá o endereço para ele. E Jesus vai falando para ele: levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ou seja, levanta e vai até a rua direita. Era a forma de dar um endereço. Outra passagem, Cornélio, quando Atos 10 fala de Cornélio, Atos 10, 5 diz assim: ora, agora, pois, envia homens a Jope, a cidade, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado, olha como Deus dá informação, está hospedado com um certo Simão Curtidor. Aí ele diz: e chamando perguntar, Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali, perguntou. Ou seja, como que eram os endereços geralmente? Você vai na cidade e pergunta pelo nome da pessoa e você vai achar. Não é igual hoje, que quando você quer um endereço, você tem rua, você tem CEP, você tem número, tem lote, e com toda essa informação ainda pede referência. Não era assim. Só que Jesus dá o endereço do lugar que os discípulos querem de uma forma curiosa. Porque Jesus fala assim: olha, vocês vão achar o lugar da forma que eu vou descrever. Vocês vão para o centro da cidade de Jerusalém, que estava borbulhando de gente. E no meio ali vocês vão encontrar um homem, um cântaro na mão. E vocês vão seguir ele. Você já viu alguém dar endereço assim? Geralmente diz o nome da casa, da outra referência. Jesus falou: chega na cidade, viu um homem com um cântaro na mão. E ali era mais fácil, porque provavelmente eu fico imaginando ele segurando o cântaro, mas de vez em quando ele devia botar na cabeça. Quando ele botava na cabeça era um pouco mais fácil, segurava aqui. Agora quando ele baixava era um pouco mais difícil. E lembre que a cidade de Jerusalém estava lotada. Então eles foram para a cidade e ficaram olhando. Cadê esse homem? Cadê esse homem? Aí eles encontraram. Quando eles encontram, eles têm que seguir esse homem. Porque o local onde vai ser feita a ceia é onde esse homem entrar. Até aí você entendeu? Aí eles foram seguir o homem. O homem virava para a direita, eles iam. O homem virava para a esquerda, eles iam. Se o homem subia a algum lugar, eles subiam. Se descia, eles desciam. Não podia perder o olho dele. Quando encontraram, ele entrou no lugar, eles subiram. E a gente sabe que eles acharam o lugar porque a Bíblia conta da Santa Ceia. Então eles acharam e a ceia aconteceu. Glória a Deus. Parece que está resolvido, né? Mas ainda não está 100% resolvido. Porque quando Jesus prepara a ceia, e eles ceiam, Jesus diz assim: agora vocês vão tomar a ceia várias vezes sem mim, porque eu vou subir para o Pai. Mas eu ainda vou tomar uma ceia de novo, que vocês vão participar. E nessa que vocês vão participar é o meu reino. E aí fica a pergunta: se for difícil achar um lugar na terra, imagina um lugar espiritual. Como que eu acho o lugar dessa ceia? Aí Jesus diz assim: eu vou enviar outro Consolador.
Ele nos guiará em toda a verdade. Aleluia. Então hoje eu entendo que assim como para achar o lugar da primeira ceia, eles tiveram que seguir um homem que tinha água, hoje é a mesma coisa. Não vou dizer que é um homem, mas você tem que seguir alguém que traz água sobre nós. E que você não pode perder os olhos dele se você quiser chegar ao lugar. Existe uma ceia que está preparada para nós. Aleluia! Mas nós temos que seguir alguém que traz água sobre a igreja. Se eles estão na cidade, volta a cena, aí eles chegam lá, está o homem com o cântaro na mão, só que a cidade está lotada. E se a cidade está lotada, tem homem e tem mulher, está lá os discípulos. Aí eles estão seguindo, aí daqui a pouco está o homem com o cântaro na mão aqui. Aí eles estão seguindo, pastor, só que daqui a pouco, eu nunca vi avião voar na terra, mas tem uns aviões que passam na terra. Daqui a pouco passa aquela moça bonita, o discípulo está quase assim, ó. Só que quando ele dá aquela olhadinha para cá, o homem com o cântaro na mão está andando. Aí ele diz, opa, eu não posso perder os olhos, eu não posso me distrair, porque o homem com o cântaro na mão está ali. E cada vez que eles olhavam para cá e olhavam para lá, ele ficava um pouco mais distante. Então eles entendiam, eu não posso me distrair, porque uma olhadinha que eu dou para trás, ele está andando, ele não vai parar para esperar, ele vai andando, porque ele está guiando quem quer ir, quem não quer ir, quem quer ficar para trás, ele chama. Mas ele tem que tomar tenência e olhar para frente. Marquinhos, tem esse perigo? Eu acho que tem, porque eu li a história de um homem que ele desceu quando não era para descer, e ele foi na vinha quando não era para ir na vinha, porque se Deus fala para mim que não é para beber vinho, eu nem na vinha vou. Aí esse homem vai para a vinha, ele não bebe o vinho, mas está na vinha. É aquela pessoa que brinca com o pecado, ele não manda o nude, mas fica com conversa picante. Aí Deus fala para ele, sai de perto da vinha, meu filho, porque quem entra na vinha, depois o vinho pode entrar nele. E Sansão vai na vinha, mata o leão, matar o leão é uma bênção, só que aí ele fica confiante, e a Bíblia diz que dias depois ele volta onde ele matou, porque o meu medo não é quando o perigo está vivo, é quando eu acho que eu já venci. Aí Sansão volta para a vinha, o leão está morto, e ele vai comer mel, só que ele vai comer mel do leão morto. Só tem um leão que morreu e que na sua morte é capaz de dar mel, que é Jesus, porque ele não apodreceu, mas aquele leão ali estava podre. Mas Sansão está num lugar que não é para estar, comendo o que não é para comer, porque toda vez que eu vou para onde não é para ir, eu como do que não é para comer. E aí ele vai levar para os seus pais, porque quem peca não gosta de pecar sozinho. Sansão visualizou, curtiu e depois compartilhou. Aí Deus está dizendo para alguém, cuidado com o que tu visualiza, porque quando tu visualiza, tu quer se alimentar, quando tu quer se alimentar, tu quer compartilhar. É perigoso visualizar, é perigoso. Pergunta para Eva, não flerte com o pecado, ele cega. Pergunta para Davi, é olhar Betseba e daqui a pouco está caindo com ela. Pergunta para Eva, é olhar para o fruto, daqui a pouco está comendo. Eva também visualizou, curtiu e compartilhou. O que é que Deus fez? Já que ele usou de rede social, também usa. O que é que ele fez? Deus bloqueou o jardim e também ele excluiu. É Deus dizendo para você, cuidado com a rede social que está pegando muito peixe por aí. É Deus dizendo para alguém essa noite, não perde o olhar do homem com um cântaro na mão, não. Aleluia. Sansão era homem cheio do Espírito Santo, mas aí ele olhou uma mulher, daqui a pouco ele caiu com ela, depois ele olhou uma prostituta, caiu de novo. Aí ele disse, cair duas vezes ainda tem um espírito. Teu espírito não significa que está tão cheio quanto no início. Ninguém esvazia de uma vez. Se eu furar uma caixa d'água, a água não sai de uma vez só. Aí eu abro a torneira, toda vez que eu abro sai, e eu penso que está tudo bem, mas aonde sai não repõe, na hora acaba. Sansão está esvaziando e não está repondo. E Deus está dizendo para alguém aqui, cuidado, a primeira não derrubou Sansão, o meu não derrubou totalmente Sansão, a segunda mulher também não, mas quando chega a Dalila, é o golpe final para fazer ele cair. Quando ele acorda, ele diz, eu vencerei como das outras vezes, eu pregarei como das outras vezes, eu louvarei e o fogo vai descer. Toda vez que eu faço está certo, mas um dia Sansão tentou e não deu certo, porque o que ele tinha ele não tinha mais, o que ele era ele não era mais. Deus está dizendo para alguém, cuidado quando você dá uma bisbilhotinha aqui, o homem com o cântaro na mão está andando e você está se perdendo dele.
tendo que olhar ele de binóculo, de tão longe que você está. Por quê? Porque você viu algo. Aí a cidade está borbulhando, varão. E quando a cidade está borbulhando, eu estou vendo, passa gente bonito daqui, gente bonita dali. É só isso, Marquinhos? Não. Tem gente que se distrai com dinheiro, faz negócio daqui, quer levar uma vantagemzinha dali. E nessa que você está pegando alguém e deixou cair dinheiro. Azar de quem perdeu. Perdido, achado, não é roubado. Enquanto eu abaixei, eu olhei para o chão, olhei para o chão, não olhei para frente. Quando eu levantei, o homem com o cântaro na mão já se afastou um pouco. Porque para quem pega o que não é seu, o homem com o cântaro na mão se afasta um pouco. Para quem quer usar de injustiça, o homem com o cântaro na mão se afasta um pouco. E cada passo errado que você está dando, ele está se afastando um pouco. É por isso que eu não choro mais como chorava. É por isso que lenço você não precisa trazer mais para a igreja. É por isso que arca você não precisa trazer mais para a igreja. Tem uns que nem Bíblia mais. Por quê? Porque cada passo que você dá para lá, você está deixando ele dar um passo para cá. E você está se afastando do Espírito de Deus. Marquinhos, eu estou seguindo uma série. Cuidado, às vezes você segue a série e não segue o homem com o cântaro na mão. Eu não sei para onde essa série vai te levar, mas ela não está te levando para a ceia que eu estou pregando aqui. Marquinhos, eu sigo um monte de gente no Instagram. Você está muito assim e pouco assim. É por isso que o homem com o cântaro na mão está lá na frente, você está aqui atrás. Aí você está vendo todo mundo sendo batizado com o Espírito Santo. Todos teus amigos adolescentes é cheio de fogo, tu está aí, apagadinho que só. Por quê? Porque você está seguindo todo mundo, mesmo seguindo o homem com o cântaro na mão. Aí Jesus está dizendo claramente na minha boca hoje: não perca os olhos de mim, não tira os copos de mim, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Alguém está reclamando de mim, eu não vou olhar para o lado. Se eu olho para o lado, eu perco o olho dele. Marquinhos, sobre o que falaram mal de tu, não sei, nem quero saber. Por quê? Porque senão eu paro de olhar para o homem com o cântaro na mão. Então, quando olho para ninguém, eu só estou olhando para frente, eu só vejo quem está indo na mesma direção. Aleluia. Quem está atrás, eu não estou vendo. Quem está ligando para o lado, eu não. Porque se andar olhando para o lado é difícil. Eu tenho que olhar andando para frente. Para onde ele for, eu estou indo, meu irmão. Para onde ele for, eu tenho que estar seguindo. Alguém está levando vantagem aqui, mas eu não posso parar. Aí alguém está enchendo a cara aqui, está rindo, mas eu não posso ir para lá. Alguém está se divertindo aparentemente ali. A festa está acontecendo em Jerusalém. Só que eu não posso parar, porque eu tenho alguém para seguir. Aleluia! A gente diz que segue a Jesus, mas você já parou para pensar que nós seguimos Jesus seguindo o Espírito Santo? E qual é o contato que você tem com ele? Não, eu conheço o Espírito Santo que eu fui no retiro. Tá lá, tu viu o homem com o cântaro na mão, mas depois saiu do retiro que se perdeu ele, cuidado. Aleluia. Não, quando eu vim domingo eu vi ele. Ele se moveu na igreja, mas só domingo. Hoje é quinto, olha quanto tempo você está perdido. Tomara que hoje tu encontre ele aqui. E não largue mais. Ah, eu estou esperando. Ah, que pena que acabou a vigília. Desde a época da vigília que tu não vê ele. Que Deus te dê a visão de me encontrar ele hoje aqui. E eu sei que aquele pregador anda com ele, aquela cantora anda com ele. Então quando o pregador vier, eu vou ver ele de novo. Não, meu filho, é contigo mesmo. Tu tem que andar com ele, tu tem que segui-lo. É por isso que a minha Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Para onde Deus ia, Enoque seguia. Para onde Deus ia, Enoque seguia. Deus está dizendo para alguém: seja como Eliseu era com Elias. Elias disse: a vida aqui, ele só sobrou chamado, onde tu for, vou. Seja igual Ruth, aonde tu pousar, eu pousarei. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Não desgruda, não desgruda, não desgruda, não desgruda do Espírito Santo. Agarra
os discípulos perdem aquele homem, eles não acham o lugar da ceia. Se você perder o Espírito Santo, você não encontra a ceia com ele. Eu queria ser o homem mais sábio do mundo hoje, para conseguir inculcar na tua cabeça a gravidade do que eu estou pregando. Você tem carro, imagina que você esquece onde está teu carro e perde teu carro, que desespero. Se você perde onde é tua casa, se tu perde o teu dinheiro que você tem, se você perder o Espírito Santo, imagina você perder teu filho pequeno. O desespero de uma mãe que não encontra mais seu filho, que é sequestrado, ela perde o filho. Qualquer perda dessa não é nada comparado a perder a pessoa do Espírito Santo. Ela manda, sabe? Tem gente que foi no carnaval e pensou, depois eu volto. Mas ele se distraiu tanto lá que ele perdeu o rumo, ele não está mais achando. Ele não consegue mais achar Jesus. Tem gente que diz assim, não, vai ser só uns amassos. Aí caiu na fornicação, caiu agora no adultério e está perdido lá fora e não consegue mais voltar. Tem gente que está urinado lá na rua, mendigo, era diácono, era presbítero, era só um golinho, era só uma noite, era só uma curtida. O pecado te leva a ficar mais tempo que você quer. O pecado faz você ir mais longe do que você quer ir e ficar mais tempo do que você quer ficar. Era para ser uma noite, já dá um ano. Era para ser só um beijo, já dá todo nu na cama. Era para ir no cantinho, já vai para um hotel. É gente que não queria pecar inteiro, não queria pecar em parte. Mas quem disse? Se não aguenta resistir 10%, depois que estiver lá não resiste mais nada. Aí é Deus dizendo, cuidado, quando se perde, para se achar de novo é difícil. Parece que eu vejo Maria e José perdendo Jesus na festa, e depois tem que voltar e procurar. Tem gente procurando aonde está essa dracma perdida, porque para perder rápido é cair no bolso, perdeu, mas para achar tem que revirar tudo. Aleluia! Para perder uma noite, mas às vezes para achar são noites e noites chorando e jejuando. Para cair no pecado é uma noitada, mas para se restaurar o casamento, para limpar a pureza do coração, para conseguir se arrepender porque a noite foi boa. Aí toda vez que você vai conversar, você lembra que a noite foi boa. Aí conseguir se arrepender do que você gostou, você ainda está com o gostinho do pecado na boca, é difícil. Você ainda sente saudade. Aleluia, saudade até do que tu não viveu. E aí o pecado está aqui, está difícil tirar essa maldade. Você fez uma vez, alguém te alertou, cuidado, não experimenta não, porque depois que experimenta o fogo pega na carne, é difícil largar. Aí você se esquentou no pecado, agora está difícil largar, e você não consegue voltar, porque você se afastou dele. Que palavra dura, Marquinhos. Não, duro é você se afastar dele. Aleluia! Eu vou enviá-lo. Remandarápia. É Jesus dizendo, no lugar que vocês têm que ir, é impossível chegar se o Espírito não te levar. Esse ano eu fui pregar num lugar longe, penso num lugar longe, é o duplo. Aí mandaram a localização para mim, a localização atual. Caiu na internet, ainda ficou lá o aplicativo mostrando onde era. Se eu e o rapaz, o Uber, não tivéssemos aquilo ali, a gente não achava onde era. A gente ia andando e não sabia onde era, mas estava com aquela localização ali. Tem lugar que se eu botar a venda nos teus olhos, botar vocês tudo dentro de um ônibus agora, vender os olhos de vocês, aí levo vocês lá no meio da Amazônia. Pastor Joel sabe o que é isso. Aí lance no meio da Amazônia e sobra. Como é que vocês voltam para cá? Não voltam. E se descobrir que tem um guia lá, pastor, o que tu faz? Tu sai de perto dele? Nunca. Se pudesse algemar no braço desse, algema. Por quê? Porque se você se perder dele, está morto. Essa terra é mais perigosa do que a Amazônia. Tem pecado para tudo quanto é lado. Aleluia! Nos rodeia. Para onde você olha, pecado, adultério, mentira, soberba, cobiça, sensualidade, mentira, heresia, para tudo quanto é lado, não tem pecado para tudo quanto é lado. Tem mais pecado na terra do que grão de areia no mar. Se você não andar guiado pelo Espírito Santo, cai em erro teológico. Se não guiado pelo Espírito Santo, há caminhos que para o homem parece bom, mas o final é morte. É o que a irmã falou. Se escolhe o do olho verdinho, não tem problema não que eu tenho, mas você vai entender. O do olho azul bonitinho, aí ele deixa o teu rosto, porque há caminho para
terminal é morte. Mas quem te guia para escapar desse laço? Aleluia! Aleluia! Parece que o homem de Deus não é de Deus, mas é um falso profeta, um picareta, pensou que era pastor, era impastor. Quem é impastor? Pastor e postor. Aí você seguiu, pensou que era obreiro, um cobreiro, uma praga. Mas você está seguindo por quê? Porque ele fala em línguas falsas e entrega CPF e você está achando que isso é homem de Deus. Mas quem é que vai me livrar desses enganos, Marquinhos? É quando eu ando assim, o Espírito Santo. Quem anda assim, o Espírito Santo não anda nada. Quem anda colado do Espírito Santo não sai da direção. Quem anda com o Espírito Santo, ele revela na palavra. Quem anda com o Espírito Santo, ele tem direção. Deus, aleluia! Obrigado, Jesus, aleluia! O que você precisa? Você diz assim, eu preciso de uma casa nova, eu preciso de um carro novo. O que você precisa aumentar a igreja, fazer obra na igreja? O que nós mais precisamos, desesperadamente, é sermos mais cheios do Espírito Santo. É se a gente botar um som mais potente, é que o som fica mais potente. Enche do poder do Espírito Santo. E se a gente botar uma bateria mais potente, que é uma bateria mais potente, se enche do Espírito Santo. Se Moisés fez o que fez com uma vara só, imagina o baterista com duas. Toca ali, o câncer cai ali. Toca ali, o demoniado cai ali. É só estar chegando o som. Precisamos do Espírito Santo. Temos o Espírito Santo. Ai, aleluia! Eu preciso organizar bem meu esboço. Eu preciso aprender grego, hebraico, montar esboço com introdução, com tópico, subtópico. Preciso disso tudo. Mas se eu não botar o esboço para estar cheio no fogo, é melhor jogar ele no fogo e queimar. Porque se o Espírito Santo não operar, não adianta cantar bem, pregar bem, pular bem, gritar bem, pular até canguru boa, gritar até arara grita. Nós precisamos sermos cheios, lotados, transbordantes do Espírito de Deus. Mas eu não consigo parar de pecar, se enche mais. Remanda a outra. Quando eu olho, dá vontade de largar a minha e ficar com a do outro. Enche-se mais. Parece que a grama do vizinho está mais verde. Pega o óleo verde, sabe, da oliveira verde, até você se banhar, aí a tua vai ficar verdinha, você não vai ter óleo para a grama do outro. Aquela está com os quilinhos a mais, não, é você que está com os litros a menos de óleo. Olha, para você encher de óleo, a tua vai parecer uma modelo. Deus, aleluia! Você precisa se encher do Espírito Santo. Marquinhos, quando eu e ela estamos juntos, rola uma química. Eu sei que rola uma química. Não, é muito hormônio, eu sei que é hormônio. Tu está cheio de hormônio na veia e com pouco óleo no teu coração. Quando você tiver óleo, não é que você vai ficar os dois sozinhos para resistir, não seja bobo. Tu vai resistir e não ficar sozinho. Porque se ficou sozinho, o fogo estranho pega, o fogo do céu sai. Aí você vai ter firmeza para dizer, varão, vamos se consagrar. Não vamos namorar para casar, não. Vamos casar para depois namorar bastante. Você está entendendo? Quando você for cheio, alguém vai dizer, eu pensei que era homem. Aí você fala assim, eu sou homem, por isso que eu não vou ficar com um monte, não. Porque tu estás com um monte, eu vou fazer com uma só na hora certa. O negócio é que eu estou cheio do Espírito de Deus. Eu vou buscar o Senhor. Enquanto vejo um monte de língua, eu vou ficar falando em língua na igreja. Até Deus me abençoar. É Deus falando para alguém. Tu precisa desesperadamente ser cheio. Está com a vida marasmo, está com a vida xoxa, acha que o culto está chato, não gosta do louvor. Quando os instrumentistas tocam, aí não gosta quando toca, não tem letra. É porque tu está sem unção. Quem está com unção só de ouvir o instrumento tocar, você já está sentindo a graça de Deus. Alguém desafina, você reclama. Aí alguém canta, alguém está cantando para aparecer. Você só está vendo isso porque teu olho está carnal. A hora que tu botar o colírio do olho do Espírito Santo, o mundo vai virar uma bênção para você. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Qual é a estratégia para ganhar a alma? A estratégia é a mesma. Esperar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Qual a estratégia que eu
espera dentro do teu quarto em oração, até que o Espírito te enche de poder. O que a gente faz para os enfermos voltar a ser curados? Orar, orar e orar, e depois orar de novo, até que o poder desça lá do alto. Se tem uma coisa que eu preciso é do Espírito Santo, porque eu estou tentando pregar e não consigo, é que o Espírito Santo não é um reforço. Não é que você está 70% e vem mais um reforço. É que ele é tudo que você tem. Você tem o Espírito Santo é menos que nada. Com ele você é mais que vencedor. Sem ele, você é o pior dos perdedores. Não vai ser difícil chegar ao céu sem ele. Vai ser impossível. Você não precisa muito dele. Muito é pouco para definir. Você precisa infinitamente, completamente. Se você entendesse, eu entendesse o tanto que a gente precisa dele, eu já teria me jogado no chão, se ele achar que eu sou louco. Eu ia socar esse chão e dizer: Espírito Santo, me enche até transbordar. Eu ia cantar e cantar e cantar, até ele rasgar o céu e descer. Aí eu consegui entender o porquê que o Melvin, eu achava que o Melvin exagerava, mas eu concordo. O Melvin cantava um corinho que dizia assim: me enche ou me mata livremente, porque vazio eu não posso viver. Hoje eu entendo o que o Melvin estava dizendo, é verdade. Ou ele me enche, eu não posso viver vazio. Um pouquinho que eu estou vazio, a minha mente já tem ideia de ratazano, minha mente de rato. Um pouquinho só que vazio, já tem gente querendo botar corda no pescoço, já tem outro querendo se matar, já tem gente querendo matar os outros. Porque a gente vazia, a gente é ruim. É verdade, Jesus. Quem dos adolescentes na bronca no colégio quando está vazio, só as professoras que sabem. Junto nós de adolescentes, zomba de todo mundo, joga papel na professora, coloca taxinha, não dou ideia não, coloca chiclete e aponta o outro, não é nem o 7 porque está vazio, mas quando ele está cheio, ele está escuto dentro de sala de aula. Alguém diz assim: a carne é má. O problema não é carne é mal, o problema é que a gente está vazio. Precisamos se encher completamente com o Espírito Santo. Quando fizer campanha aqui, pede dinheiro, pede casa, pede tudo. Mas pelo amor de Deus, faz uma campanha primeiro, pedindo: eu quero ser batizado e ser cheio do Espírito Santo. Antes de ter casa, eu quero ser casa. Antes de ter carro, eu quero ser o veículo dele. Antes de estar cheio aqui, eu quero estar cheio aqui. Eu quero poder falar um pouquinho diferente de Pedro. Pedro disse: eu não tenho ouro nem prata. Eu gostaria de dizer que tem ouro e prata, mas muito mais, se eu não tiver uma coisa, eu não posso deixar, é de poder falar com Pedro: o que eu tenho eu te dou. Em nome do Rei Jesus, levanta. Em nome de Jesus, levanta. Em nome de Jesus, levanta. Precisamos de poder espiritual de novo. Temos mídia, temos aparência, temos louvores, temos tudo para bombar nessa terra. Tem um texto na Bíblia que me deixa louco. Filipe desce, aí ele vai em Samaria, um homem só. Aí diz assim: houve grande alegria em Samaria. Um homem mudou uma cidade. Quantas igrejas a gente tem? Um homem revolucionou uma cidade. Quantas igrejas a gente tem? Um homem transformou uma cidade de tristeza para alegria. Os demônios tiveram que mudar de cidade, botar Maria, um homem só. Nós temos igrejas e mais igrejas. Igreja em cima e embaixo. Se procurar bem, vai ter igreja de toda a terra aqui nessa igreja. De tanta igreja que a gente tem. Mas cadê as mudanças que nós precisamos? Sabe o que nós precisamos? Ter uma colisão, um encontro impactante. Aleluia! Para ser cheio do Espírito Santo. Ele está andando e a gente tem que ir seguindo. Mas as distrações, você já viu como é que a gente anda nas ruas? Imagina se fosse hoje, pastor, tu manda alguém fala: pastor Joel, hoje a gente vai fazer a vigília, já não dá mais para fazer na igreja. A pastor fala: agora a gente alugou um outro galpão aí. Aí ele pergunta assim: mas como que eu vou saber? Você vai ali na praça de Correio, vai ter um homem com um galão de água, contextualizando. Aí você segue ele, aí tu manda um dos jovens. Como que o jovem vai procurar ele assim?
Pokémon achando ele. Então era assim, aí caiu em buraco, caiu em poça d'água, caiu em barreira, caiu em tudo. E Deus está dizendo para alguém, olha para frente, meu filho, você está se distraindo com tanta pouca coisa. Esse namoro era para ser bênção, mas tu deixou distraído. Esse trabalho é para ser bênção, mas tu deixou distraído. Deus, aleluia. É só isso, irmão Martins? Não. Aleluia. Agora eu vou te contar. Tem gente que tenta defender ela, eu não defendo, porque a Bíblia não defende tanto assim. A Bíblia diz de Marta convida Jesus para sua casa, ponto para ela. Aí a Bíblia diz que quando chega lá, ela estava distraída com muitas coisas. Não, mas alguém tinha que trabalhar na casa. Jesus não censurou ela que ela estava trabalhando. Jesus censurou ela que ela estava distraída no trabalho. Era para servir Jesus, mas ela estava distraída no trabalho. E a Bíblia diz assim, ó, Jesus fala, Marta, Marta. Toda vez que Jesus fala Marta, recebe o Espírito de Deus. Recebe o Espírito de Deus. Volta a falar em língua, volta a falar em língua, volta a glorificar, volta a chorar, abraça Ele, grita por Ele, canta para Ele, mas deixa o Espírito Santo te amando. Deixa o Espírito Santo te encher, deixa o Espírito Santo te encher, deixa o Espírito Santo te encher. Recebe meu Espírito, recebe meu Espírito, recebe meu Espírito, bebe dessa água, bebe dessa água, bebe dessa água, bebe dessa água. Se eu fosse você, eu agarrava ele, se eu fosse você, eu pulava, eu gritava, eu dava soco no alto e dizia, Deus, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo para viver, eu preciso do Espírito Santo para viver. O complexo de inferioridade quer me pegar, o desejo da carne quer me pegar, mas o Espírito Santo me ajuda. Aleluia! Me ajuda, Espírito. Andar em Espírito, e você não vai satisfazer a vontade da carne. Seja cheio do Espírito Santo, que essa noite vai toda a vida. Seja cheio do Espírito Santo. Já abandonou a gastronomia. Seja cheio de cantores e cantoras, seja cheio de pregador e pregadora, seja cheio de pastores e ministros, sejam cheios, essa geração precisa de obreiros cheios, o macumbeiro está se enchendo de demônio, e nós precisamos se encher do Espírito, precisamos de obreiros cheios, precisamos de mulheres de oração cheia, precisamos de jovens cheios, Maranata, Espírito de Deus, enche-nos. Precisamos do Espírito Santo, precisamos do Espírito Santo. As crianças precisam, os adolescentes precisam, os idosos precisam, precisamos ser cheios. Mais do que o ar que eu tenho, Espírito, mais do que a água e o alimento, precisamos do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia! Espírito Santo, muito obrigado. Precisamos de ti.
Precisamos da tua presença e do fogo do teu Santo Espírito. É Ele que queima o pecado, é Ele que queima a carne, é Ele que ilumina o nosso oculto escondido. Precisamos ser queimados e tomados da glória do teu fogo. É o teu Senhor, o Espírito de Deus. Muito obrigado por essa oportunidade. E grava essa mensagem no melhor lugar que a mensagem pode ser gravada. Obrigada, Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Canta comigo, tá na tela. Espírito Santo, meu Consolador. Espírito Santo, sabes quem eu sou. E mesmo assim, canta agora o nome do Senhor. Não perca o nome do cântaro, não deixe ele se distanciar de você. E mesmo assim, noite que ouviu a voz do Espírito. Bendito é o nome do Senhor. Você que recebeu essa palavra no seu coração nesta noite, você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, ou você que se afastou, deixou o homem do cântaro se distanciar de você. Você quer voltar para perto dele, você quer aceitar Jesus como seu Salvador, você quer renovar os seus votos como Senhor. A tua oportunidade está aberta, dê um sinal com a tua mão. Nós vamos ajudar orando pela tua vida. Tem alguém para Jesus nesta noite? Tem alguém para Jesus nesta noite? Eu não vou alongar o convite. Você quer se decidir por Cristo? Não é rótulo, não é igreja, isso não salva. Quem salva é Jesus Cristo de Nazaré. Você quer segui-lo, você não quer perdê-lo de vista, quer caminhar junto a Ele? Dê um sinal com a tua mão. Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém para Jesus nessa noite? Deus te abençoe e te dê uma próxima oportunidade. Quantos recebem essa palavra e louva a Deus pela vida do Marquinhos? Diga glória a Deus. Do céu, aleluia, do céu. Podem permanecer de pé, querido, nós já vamos encerrar. Adolescentes,